Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chef. E para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos falar sobre alavancagem patrimonial. E eu trouxe um especialista aqui, meu amigo Roberto Tite, é isso? Exatamente. Acertei? Ele é especialista e gestor da Ademicon. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco. É gratidão total, muito bom estar aqui, muito bom ter aberto essas portas para nós. Vai ser um prazer aqui esse bate-papo descontraído com você. Maravilha. Vamos abrir os olhos da galera, né? Bora. Eu falo com propriedade. Tudo que você falar eu assino embaixo, Tá certo. porque eu tô com vocês. É isso aí. A primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é: como tudo começou? Como que surgiu essa ideia? Porque eu vi que você me mandou uma foto, você tem um troféu na mão, você não é qualquer um, chefe. Não, Fala pra gente. Uma referência ali. Começou, investimento na minha vida começou há uns 15 anos atrás, quando eu comecei a acumular uns patrimônios, né? Comecei a conquistar algumas coisas para poder garantir a minha aposentadoria, né? Eu fiquei à frente da minha empresa ali por uns 18 anos, comecei em 2003, aí fechei minha empresa em final de 2020, ali no meio da pandemia, e aí eu nunca imaginava que eu iria entrar no ramo de consórcio. Já usei consórcio há muitos anos atrás, então eu sempre usei isso para meu uso pessoal, né? E aí meu ramo sempre foi vendas, né? O papo aqui é venda. É venda, já que estamos na venda, vamos embora. Fiquei no e-commerce ali por 18 anos na minha empresa, e aí eu falei, caramba, agora eu vou juntar o útil com o agradável. Aí comecei na Ademicon há 1 ano e 6 meses atrás, e já atingi o cargo de gestor em 1 ano e 3 meses de empresa, né? Por alguns méritos, né? Foram consultor rating A que eu peguei, primeiro semestre desse ano que já fizemos o top 1, fiquei entre o top 10 na Grande São Paulo, então por isso que você viu aquele troféuzão. Que legal. E mais alguns outros estão lá na minha mesa, lá, com o maior orgulho. E chefe, vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas que geram, não vou dizer polêmica, mas assim, é para tirar mitos, porque eu já tô com 52 anos, eu sou da época que consórcio, as pessoas falavam, não, isso aí é enganação. Sim. E eu sei que hoje não é, mas tem um público que está assistindo e seria legal a gente esclarecer. Consórcio hoje, o que é? E consórcio é investimento? 2 em 1, vai. Certo. Primeiro, consórcio é investimento. Na verdade, Marcelo, tudo que você investe na sua vida financeiramente e tem um retorno financeiro sobre aquilo, já é um investimento. Então, se você investe no consórcio, ele te dá um retorno sobre aquilo, sobre, por exemplo, um bem, ou uma alavancagem patrimonial, ou até mesmo alavancagem financeira, levantar capital de giro para o negócio, acaba se tornando como investimento. Só que é um investimento extremamente mais barato do que qualquer outro banco que possa te oferecer juros, né? Eu não sei se você sabe, mas o consórcio não é atrelado a juros, né? Somente a taxa administrativa. Então, por isso que acaba se tornando muito vantajoso, digamos assim, uma operação extremamente barata, né? E vamos lá, tem gente que quer comprar um apartamento, quer comprar um carro e tá na dúvida entre fazer o financiamento e entrar num consórcio. Qual é o melhor? Qual é o momento para fazer? Por que não deve fazer um e não deve fazer o outro? Como é que você explicaria isso? Eu acho que isso vai mais do momento de cada pessoa, né? Eu costumo falar assim, minha calculadora faz o mesmo cálculo que a sua. O resultado é o mesmo. Então, quando eu pego uma pessoa que está, por exemplo, com uma proposta de um financiamento no banco X e ela traz para mim, eu simplesmente vou na calculadora. Fulano, o que você prefere? 35 anos de um prazo de banco ou 18 anos para menos um prazo de consórcio? Eu sei da resposta, né? Boa. Com certeza vai ser os 18 anos. A pergunta é clara. Fulano, se você está financiando um imóvel de 300 mil reais no banco no final de 35 anos, você sabia que você vai pagar em torno de 1 milhão e 200 mil reais? A pessoa normalmente ela fala assim, Roberto, eu não imaginava isso, porque elas não fazem conta. Ela tá preocupada na parcela só, né? Exatamente. Na verdade, não é nem a parcela, Marcelo, é o imediatismo. Porque a maioria da população brasileira hoje quer tudo para ontem, mas não consegue planejar nada. Então hoje elas acabam indo para onde? O financiamento. E tá tudo certo, é o momento delas. Só que o que acontece? Antes dos 2 anos,
mais de 70 mil imóveis são entregues todos os anos na Caixa Econômica Federal por causa de inadimplência. Então acaba que acrescentando aqueles imóveis de leilão e os espertão do consórcio, que tem aquelas objeções, né? Consórcio é bom ou não é? A gente acaba pegando esses imóveis de leilão. Então tem essa variação da pessoa falar assim, é o meu momento? Não é. Consórcio demora? Depende do seu objetivo. Então tudo vai depender do seu momento de você falar... Qual que é melhor? 35 anos, 18? Qual que é melhor? Você trocar ali, por exemplo, 900 mil, por exemplo, no imóvel de 300 mil, você vai pagar 1.200.000? Cara, 900 mil é juros. O que você prefere? 48 mil de taxa administrativa ou 900 mil no imóvel que você está comprando morando e pagando praticamente 3, 4? Então, é só as pessoas fazerem um pouquinho de conta que elas realmente vão falar, uau. É só fazer a matemática, né? Exatamente. E assim, vamos lá. Um profissional que tem um financiamento, ele pode fazer um consórcio para quitar esse financiamento? Isso é muito interessante. A gente quita esses financiamentos e consegue enxugar até 90% dos juros que a pessoa vai pagar para o banco. Então, quando pego uma consultoria nessa especializada, eu mostro o parâmetro de comparação. Eu pego lá, por exemplo, o cara tem um saldo devedor ali de 150 mil, por exemplo, num apartamentinho da Caixa. E no final ali, se ele for continuar pagando em 30 anos, no final ele vai pagar em torno de 500, um exemplo. Eu tenho que mostrar para ele, fulano, se você fazer por esse caminho, eu vou colocar um consórcio para você, onde após a contemplação você vai enxugar até 90% desses juros, desses 500 mil aí você não vai pagar, porque no meu consórcio, por exemplo, o mesmo custo de uma operação de 150 mil, você vai pagar mais ou menos em torno de 30, 40 mil reais a mais. Então, o que eu falo para ele? Eu vou trocar os seus juros que você vai pagar, até 90% a gente enxuga, e o prazo de 30 anos a gente vai colocar menos de 18 anos. Então, se a pessoa consegue correr junto ali a parcela do financiamento, junto com a parcela do consórcio, que é extremamente barata, muito baixa, a gente faz uma operação que ela realmente... Eu vou economizar aí pelo menos 15, 20 anos na vida dessa pessoa. Cara, 15, 20 anos é uma vida. Exatamente. A Caixa agora tem planos até para 40 anos. Eu tô falando de... Nós aqui, eu sou acima do 40 a mais. Eu sou do 5,2 mais. Você imagina eu fazer um financiamento, vai de no mínimo 30 anos. Aí eu tô falando de terminar de pagar meu primeiro imóvel com 74 anos, não faz o menor sentido, né? Então, por isso que a gente usa muito o consórcio para realmente abrir os olhos das pessoas. Né? Legal. E assim, o consórcio, ele serve só para imóvel novo? Ou de repente eu posso comprar um usado, eu quero reformar, ou de repente construir? Então, isso depende muito de administradora, né? Falando da minha, nós não temos travas nenhuma. Tanto pode ser novo, como seminovo, como usado. O nosso produto hoje ele é um dos mais flexíveis no mercado. O que é flexibilidade? É onde você não fica travado a um contrato com um objetivo. Né? Por exemplo, se a pessoa vai lá num X lugar, numa outra administradora e faz um contrato lá onde ele só pode construir uma casa, por exemplo, após a contemplação, se ele mudar o objetivo dele, ele não pode. Então ele vai ser obrigado a fazer a construção da casa. Lá o nosso produto é totalmente diferente. Então sim, pode ser imóvel novo, seminovo, construir. O nosso produto, para você ter noção, a gente consegue comprar o terreno e a construção junto com um crédito só. Caramba. As outras administradoras vai te forçar o quê? Você comprar um crédito para um terreno e outro crédito para a construção. Então você acaba amarrando uma dessas operações, uma outra vai sair primeiro, não vai ser as duas conjuntas, e aí a sua casa nova vai se estender por muito mais tempo, entendeu? Top. E, posso aprofundar nas perguntas? Manda. Então vamos lá. Não vou nem suar, tô tranquilo. Boa. Capital de giro. Dá para levantar com consórcio? Rapaz, se o pessoal soubesse o poder disso. Marcelo, hoje a Demicon, por ela ter uma flexibilidade de contrato muito boa, é a única empresa do mercado, se eu não me engano, que ela consegue levantar até 80% do patrimônio da pessoa em capital de giro. Então, por exemplo, o empresário tem ali 1 milhão de patrimônio e ele precisa de um dinheiro rápido, precisa alavancar o patrimônio dele para crescer o negócio dele. Então ele abre uma operação com a gente e mesmo assim o consórcio pode demorar ou pode ser cotas contempladas. Então hoje eu atendo duas pontas, o cliente planejado e o cliente com pressa, porque eu tenho o meu próprio banco de cotas. Entendi. Então o empresário vai lá, contrata um crédito de 1 milhão, de 800 mil, por exemplo, aliena o imóvel dele de 1 milhão e ele saca esse dinheiro à vista para literalmente cai na conta dele. A partir dali ele faz o que bem entender. Alavanca patrimônio, cresce o negócio, e assim, compra maquinário e fica atrelado somente àquela taxinha, né, pequenininha. Top. E falando de investimento, tem lá, sei lá, CDB, CDI, renda fixa.
que vale mais aí dentro desse mundo comparado a consórcio? Marcelo, tudo vale mais. Quando eu pego um cliente que ele é investidor, o que eu pergunto para ele? Marcelo, você é um investidor, você tem renda fixa, CDI, CDB, você tem ações, você tem consórcio na sua gama de investimentos? Nossa, Roberto, nunca imaginei isso. Pois é, o consórcio, ele tem vários métodos de você usar como investimento. Ou você vende a cota após a contemplação, e você obtém ali, eu estou falando de prazos longos, tá? Eu vou jogar aí 4, 5 anos, por exemplo. Se o cara demorou 4 anos, ainda consegue entregar mais de 150% de margem de juros, de margem de lucro, na verdade, sobre o pagamento dele. Ah, Roberto, mas eu quero fazer outro tipo de investimento. Vamos para o patrimônio, né? O que eu falei? Acabei de falar, leilões, imóveis de leilões. Hoje você pega um crédito, por exemplo, de 500 mil, vai lá na Caixa e pega 5 imóveis de 100 mil. Só que esses imóveis de 100 mil, normalmente, eles valem 200 aí na avaliação. Ou seja, eu te liberei 500 mil de crédito, agora você saiu com 1 milhão de patrimônio. Bota para locação, a própria renda do aluguel vai pagar essa parcela e isso vira uma bola de neve que não para de crescer. Então, são vários tipos, né, vários braços de investimento, a aquisição de veículos, frotas e por aí vai. Então, o consórcio ele é muito bom por causa disso. E nesse caso que você falou de comprar o apartamento em leilão, eu poderia chamar isso de aposentadoria imobiliária, por exemplo? Isso é fantástico. Hoje, por exemplo, se eu pego um cliente investidor que ele tem ali, ainda mais os novos, né? Eu sempre incentivo muito os 25, 30 menos ali para poder realmente enxergar um pouquinho do potencial que eles têm, né? Porque tem muita molecada jovem, 20 a 25 anos, já com poder aquisitivo bom de pagamento. Só que a galera às vezes não enxerga não tem a visão, lá né? na frente. Então, se a gente pega essa galera aí, 30 anos, 25 anos, com poder de pagamento bom, Marcelo, sem brincadeira, em 20 anos pra frente, essa pessoa ela tem que ter no mínimo ali uns 40 imóveis coletando aluguel para ela pro resto da vida. Tudo através de leilão. Então isso é o grande potencial para você alavancar e acumular patrimônio e a tal da aposentadoria imobiliária que a gente fala. E como a gente está falando de imobiliária, eu vejo que eles focam muito no vender e alugar. Eles têm alguma analogia ou pensamento para trazer o consórcio para dentro das empresas, da própria imobiliária? Sim, sim. Hoje, o grande poder que a imobiliária tem é justamente de ter o cliente já que a gente chama de lead quente, né? De chegar o cliente já pronto para querer comprar um imóvel. Só que hoje, quando eu entro dentro de uma imobiliária para fazer uma proposta de negócio, é justamente isso. A primeira pergunta que eu faço, Marcelo, se você vende 30 imóveis por mês, quantos imóveis você deixa de vender porque o cliente não conseguiu financiamento? Seja por score baixo, Não é verdade. ou o juros está muito alto, ou ele está inadimplente, ou ele não tem o valor de entrada, porque hoje no financiamento é obrigatório. E Marcelo, as respostas são assim assustadoras. Se eles vendem 30 por mês, é mais do que o dobro que eles deixam de vender. E eu pergunto para o dono da imobiliária, eu falei, fulano, por que vocês não usam o consórcio como uma segunda opção para vocês manter esses praticamente mais de 50 vendas que vocês perderam, manter essas pessoas dentro da sua carteira de investimento? Porque acontece, por mais que o consórcio possa demorar 1 mês ou pode demorar 5 anos, esse cliente ele está dentro da carteira de investimento dele. Então, de médio a longo prazo, o que eu vou fazer? Eu vou alavancar muito o faturamento dessa imobiliária. E ele vai ganhar 2 vezes, porque de uma certa forma eu vou pagar uma comissão para ele, porque ele me trouxe um cliente quente. E depois depois que eu contemplar o cliente dele, eu vou falar, contemplei o seu cliente, vai lá e vende o imóvel para ele. Você vai ganhar 2 vezes e eu não tenho nada de comissão para retrair sobre a venda do imóvel dele. Então, as pessoas que não têm hoje o consórcio como um segundo plano, realmente perde muito. Então, se eu fosse dono de imobiliária, eu preferia ter 50 clientes a mais na minha carteira do que escapar todos. Na verdade, é essa. Entendi. E vamos embora, vou afundar mais a pergunta. E agora ao pessoal. Eu comentei com um grande amigo meu que as coisas vêm acontecendo num curto espaço de tempo. Eu frequentei uma imersão com grandes players e lá tinha empresários gigantescos. E aí quando você começa a trabalhar em outras mesas, seu pensamento começa a crescer e querer morar em lugares acessar, né? Tops demais. Sim. Se eu quiser, de repente, morar num condomínio top e eu ainda não tenho ali a grana para comprar aquela casa, mas tem um terreno à venda no condomínio, eu consigo utilizar o consórcio para comprar um terreno? Você tem metade, pelo menos, desse valor que você falou que você não tem o dinheiro inteiro? Você tem pelo menos metade? Quase. Então já é possível.
Já é possível, porque hoje a flexibilidade de contrato que nós temos, hoje a Demicon ela é considerada uma das empresas que mais contempla consórcio no Brasil. E não é porque ela vende mais consórcio, é porque ela entrega mais resultado. E qual é o diferencial? Nós temos hoje, além do sorteio da Loteria Federal, que é regra do Banco Central, todos os grupos têm que ter um, por exemplo, a gente tem mais... Então é confiável pra caramba, né? 100%. É uma empresa de 35 anos, né? Não estou falando de uma empresa nova. É uma empresa que hoje, perante o Banco Central, ela é considerada a maior administradora de créditos ativos independentes do Brasil. Então, o próprio Banco Central me tem como a maior administradora justamente por causa disso. Credibilidade no mercado. Então, hoje, se eu pego um cliente, por exemplo, que ele tem ali, o terreno custa 1 milhão dentro desse condomínio, e ele tem ali 400 mil, 450 mil, já é uma operação 100% possível, porque eu vou pegar aqueles 450 mil que ele tem ali, vou contratar 1 milhão de crédito e a gente vai fazer o processo de contemplação para ele. Então, de uma certa forma, ele começou com praticamente quase metade do terreno, do valor que ele precisa, e eu agora coloquei o valor que ele precisa 100% na mão dele. Então, ele não precisa esperar o sorteio, tem outras formas dele adquirir. Tem sim. Quais são? Cotas contempladas, né? Hoje nós temos um grande banco de cotas. Lembra que eu falei no começo que a gente atende 2 clientes de ponta, o planejado e o imediatismo, aquele cliente que precisa de crédito rápido. Eu contrato dentro do meu banco de cotas exatamente o valor que ele precisa dar para comprar o terreno, com esses 450 mil aí eu consigo contratar, e automaticamente esse crédito já está pronto para ele usar. Ele não precisa esperar um mês, 5 anos, 7 anos. Prazo de documentação ali, 5, 7 dias úteis, o crédito já foi para a conta dele, já foi para o nome dele, e agora ele está apto a escolher o bem que ele quer, né? Então vou chamar de mito, de que consórcio demora demais, não é tão verdadeiro isso, né? Tem um jeito mais... Sim. Marcelo, explica melhor essa pegada aí. Isso é muito interessante. Eu não vou falar nomes de instituições para não ficar muito chato, mas bancos, né? Bancos normalmente eles trabalham com consórcios, com grupos de consórcio aberto. O que isso significa? Grupos infinitos. Se você tem grupos infinitos, você não tem muita margem de valor fixado ali, né? Um teto de dinheiro para poder fazer contemplação mensalmente. Então, contempla 2, 3 por mês ali um banco. Quando você pega uma administradora igual a Demicon, por exemplo, ela contempla o máximo do saldo dentro do grupo. A partir de 2008, o Banco Central colocou uma lei, que é a Lei 11.795, obrigando todas as administradoras a contemplar o máximo possível dentro do grupo. Então, de comparação com um banco, por exemplo, tem banco que contempla 3 no grupo, eu tenho grupos que contempla 40, 30 dentro de um grupo só. Então, quando a pessoa fala assim, Roberto, mas consórcio demora muito. Depende. Marcelo, hoje, para um cliente contemplar, depende mais dele do que de mim. Quando eu pego um cliente que fala que o consórcio demora muito, eu pergunto para ele quanto que você tem de oferta de lance para trabalhar um lance agressivo e realmente você sair com a contemplação. E a resposta sempre é nada. Não tenho nada. Então, não é que não é que o consórcio demora muito para o cliente, é que na verdade você não soube guardar dinheiro. E normalmente essa pessoa ela está morando de aluguel há 10 anos. Eu falo, fulano, por que você não fez um consórcio há 10 anos atrás? Será que nesses 10 anos você conseguiu guardar pelo menos R$200 por mês? Para realmente chegar aqui e ter uma entrada para dar na caixa, né, num banco, por exemplo, mas a resposta sempre não. Então hoje o consórcio não é que ele demora, é que as pessoas não têm um planejamento, entendeu? E o cara quer jogar poker, quer fazer o all-in, mas tá sempre passando, sabe, né? que ele acabou de chegar e já quer sentar na primeira fileira, já quer sair chegando, é isso aí. É bem por aí. E vamos lá, INCC, o que é e quais as vantagens? Isso é uma boa pergunta. Muitas pessoas não sabem, mas praticamente é a obrigação, né, nossa, administradora, para poder valorizar o dinheiro do cliente, para ele não perder poder de compra, né? Hoje a gente sabe que a inflação consome muita grana da gente, né? Ano após ano. E o INCC é o Índice Nacional do Custo da Construção. Ele serve para quê? Uma vez ao ano, ele chega em janeiro, tá? Janeiro desse ano, por exemplo, ele chegou mais ou menos em 6,28%. Então vou te dar um exemplo. Você, Marcelo, começou um crédito comigo em janeiro de 2025. Em janeiro de 2026 chegou o INCC. O INCC beirando ali 6 a 7%. Então o seu crédito agora já não vale mais 300 mil, seu crédito agora vale 320 mil reais. A parcela de R$1.000 por mês também reajustou 7%. Então se você for colocar na conta do lápis ali o que você pagou a mais de parcela em 12 meses, que aumentou ali 30, 40 reais, perto dos 20 mil reais que valorizou o seu crédito, e essa que é a valorização e essa que é a diferença, porque vale a pena sim. O INCC ele é muito poderoso. Imagina uma pessoa que demora 5 anos para contemplar. Eu estou falando aí de INCC após ano
com certeza 5 anos esse crédito dessa pessoa já tá beirando aí 400, 450 mil. Tá. E vamos pensar num cara que não tem estratégia, um cara que não se programou. Por impulso, ele foi lá e comprou uma... É carta de crédito que fala, né? Isso. E de repente o cara não tem mais grana pra pagar. Era pra comprar uma de um valor X e comprou 10 vezes. Ele perde esse dinheiro todo? Como é que é feito isso? Não pode perder, na verdade, né? Para começar por aí. Às vezes eu vejo muito em redes sociais a galera falando mal e porque consórcio é ruim. Eu pergunto, né, para as pessoas, eu quero entender a dor das pessoas, mas fulano, por que é ruim? Porque eu não consigo pegar o meu dinheiro de volta que eu paguei. Mas por que você parou de pagar? Porque eu fiquei desempregado. Eu falei, então peraí, não é que o produto é ruim, é que você não teve, infelizmente, né, uma competência para continuar pagando esse produto. Então, assim, todas as pessoas que são desistentes do consórcio, isso é regra do Banco Central também, tá? Quem quiser saber um pouquinho, entra lá no Banco Central, tem a Lei 11.795 de 2008. Lá você vai ver as regras, até a regra de você ter o seu dinheiro de volta que você foi cancelar no consórcio. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela estava num grupo ativamente dentro do grupo. Então, ela desistiu, né? A partir do 4º mês, pelo menos a minha administradora já pega o contrato de volta, agora ela vai fazer parte de um grupo de desistente. Nesse grupo de desistente, a regra do Banco Central é bem clara. Uma pessoa, todos os meses, tem que ser sorteada para resgatar o seu dinheiro, o saldo que pagou dentro do grupo. Só que a minha administradora, ela é muito boa. A nossa multa contratual é de apenas 20%. Eu falo isso porque tem administradores que chegam a cobrar até 60% de multa contratual. Então, se o cara tem 10 mil lá, ele vai recuperar só 4 mil. Na minha administradora, você recupera praticamente ali 80%. Que legal. Então isso é muito importante. E vamos lá, eu falei aqui o exemplo de cartas de X e Y. Dá para falar um número real? Qual a menor carta, a maior carta? Dada assim, lá na minha administradora, na Demicon, o crédito inicial começa ali imobiliário com 80 mil e vai até 30 milhões. 30 milhões? 30 milhões. A gente tem um famosão aí que é cliente nosso assíduo, né? Ele faz bastante acúmulo de patrimônio, a alavancagem de patrimônio dele é expressiva. A última compra dele foi em torno de 100 cotas de 300 mil reais. Nossa! E parece muito, né? Mas se você for colocar isso na parcela, né? Ele tá pagando ali em torno de mais ou menos 100 mil reais para contratar 30 milhões de crédito. Sim, tudo proporcional, né? Uma proporção que até meio que assustadora. Fala, caramba, se o empresário hoje ele pode pagar 100 mil por mês, ele contrata 30 milhões de crédito e a cada contemplação ele praticamente triplica isso em patrimônio. Lembra, a cada contemplação que acontece, se eu colocar esse cara no imóvel de leilão, é no mínimo o dobro. Por Sim. causa da avaliação do imóvel, né? É o famoso dinheiro faz dinheiro, não tem como, né? Então não tem que mudar a mente, tem que mudar a cabeça. Consórcio, Marcelo, não é só para quem tem dinheiro, é persistência, educação financeira, porque se o cara não tiver esse tempo de planejamento pagando certinho, ele perde o dinheiro dele, porque além de... Não é que perde, né? Ele vai recuperar, Sim. mas isso a médio e longo prazo. Sim. Então, se o cara tem a consistência, ele tem ali o planejamento dele certinho, rapaz, esse cara acumula muita coisa. E já dizia o Capitão Nascimento, né? O conceito de estratégia, né? Estratégia. É mais ou menos isso. Meu amigo, a gente tá chegando praticamente ao final do nosso programa. Tem alguma pergunta que eu não te fiz que você queira responder? Porque às vezes estamos batendo um papo aqui, vem um insight aí, e depois fala, putz, esqueci de falar, tem algo que faça sentido? Eu acho que não seria uma pergunta, né? Seria mais quase que um puxãozinho de orelha, né? Pra galera realmente começar a fazer um pouquinho mais de conta. Eu também sou ser humano, né? Eu também tenho um sentimento, eu também não gostaria de ver pessoas perdendo imóveis pro banco por causa de não conseguir pagar, né? Eu acho que o grande foco hoje das pessoas façam conta, né? O custo operacional de uma operação dessa é o que vai valer a pena no final, né? Então, uns dados muito importantes que nos últimos 24 meses teve um aumento de mais de 400% de imóveis de leilão. Por quê? Porque Bastante. as pessoas entram num financiamento que é praticamente impagável, né? Força ainda ter um valor de entrada ali minimamente, mas tem que ter, e a pessoa fica amarrada ali por 35, 40 anos. Só que, infelizmente, né, os dados mostram que antes dos 2 anos, essas pessoas já estão perdendo o imóvel
para os bancos. Então, por isso que cresce tanto os imóveis de leilão. E a comparação, Marcelo, é absurda, né? Eu tô falando aí de se for um financiamento de 500 mil, por exemplo, no banco, hoje a parcela ali é 0,8% a 1% praticamente. Estou falando de 4 a 5 mil reais por mês. Gente, o mesmo valor de parcela no consórcio são mais de R$1 milhão. Então a gente consegue até não só melhorar o planejamento dele, mas fazer com que a parcela fique bem mais baixa e não ocorra esse problema, né? Porque a minha empresa, ela é cristã, né? A gente tem uma visão muito grande sobre pessoas, então a gente não enxerga só isso, né? A gente enxerga realmente o lado humano do negócio, porque é triste, né? A gente vê pessoas ali que começaram a sua casinha. Ai, Roberto, eu preciso comprar minha casa agora, que vagou na rua, se eu não comprar agora eu vou perder, alguém vai comprar. Olha, se você não tem um mínimo de entrada, eu não consigo te ajudar. Eu não tenho problema de perder cliente, desde que aquilo se encaixe na vida dele. Vai lá e faz. É a regra do jogo, não tem como. Não. É sobre isso. Jeff, foi uma honra te receber aqui. Tivemos uma aula de consórcio e eu tenho certeza que tiramos todas as dúvidas e as portas estão abertas para sempre que você quiser vir aqui. Foi um prazer, muito bom estar aqui. Eu posso dar uma apimentada nesse negócio aqui no final? Pode, claro. Ó, eu vou fazer o seguinte. Quem chegar no meu WhatsApp, a palavrinha Fala Chef, você vai, além de ganhar uma consultoria comigo, e se rolar um negócio, eu vou te dar 40% de desconto na parcela até a contemplação. Sensacional. Então, chegou no meu WhatsApp, falou Fala Chef, me viu no Fala Chef, você vai fazer uma consultoria comigo, eu vou despertar o interesse em você, eu vou fazer você descobrir realmente qual que é o seu potencial para que você realmente tenha uma vida confortável, né? Esse negócio ele é muito bom, ele muda vidas, né? Mudou a minha. Estou construindo patrimônios através disso, justamente para preocupando lá na frente, para eu ter uma aposentadoria mais tranquila. Então chegou lá no meu WhatsApp, falou Fala Chef, e o meu número é 19953229025. Maravilha. Bem, rede social tem aí? Tem, mas eu não tô ativo ainda. Então tá bom. Preciso alimentar um pouquinho. Então vamos para cima. Chefe, gratidão de verdade. Obrigado. E te espero mais vezes aqui. Deus abençoe. Fechou? Maravilha. Tamo junto. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chef. Falei que o programa de hoje estava extraordinário. E eu queria agradecer imensamente também aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem que a gente traga diariamente profissionais exemplares. E vamos encerrando com aquela velha frase que sempre toca o meu coração do método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Até o próximo programa.